O mundo moderno se apaixonou pela prática da meditação. Meditadores sorridentes estampam capas de revista. Diretores de empresas trazem a prática de mindfulness para o ambiente de trabalho. Até mesmo as crianças estão aprendendo a meditar nas escolas. Ao ver todas estas imagens e ouvir todas essas histórias, é natural pensar que o objetivo da meditação seja simplesmente nos sentarmos em uma determinada posição e seguirmos uma determinada técnica. Mas o verdadeiro poder da meditação não está no método, está em nossa mudança de perspectiva. No budismo Mahayana, damos a isto o nome de visão. A visão não é uma técnica, é o modo como vemos a nós mesmos, como nos relacionamos com nossos próprios pensamentos e emoções. Sem uma mudança na nossa visão, até mesmo as técnicas de meditação mais poderosas servirão apenas para reforçar velhos hábitos e padrões. A visão essencial da nossa natureza búdica é, ao mesmo tempo, profunda e simples. Você já é perfeito do jeito que é, neste exato momento. O problema com esta visão é que ela não parece muito real para nós. Ao focarmos nas negatividades que obscurecem a nossa natureza búdica, não conseguimos experienciá-la em nós mesmos. Eu não conseguia. Cresci no meio do Himalaia, bem no sopé do Monte Manaslu, a 8ª montanha mais alta do mundo. Na minha família havia uma grande quantidade de meditadores e eu mesmo fui reconhecido como um lama reencarnado, o que no Tibete chamamos de tuco, ainda em tenra idade. Nasci dentro de um conto de fadas, mas isso era apenas na superfície. Apesar do lindo ambiente em que cresci, e apesar da família amorosa e dos exemplos de praticantes espirituais que me cercavam, nos meus primeiros anos de vida eu vivia em estado constante de ansiedade. Estava com 7 anos de idade quando comecei a experimentar ataques de pânico. O pânico me perseguiu como uma sombra durante grande parte da minha infância. Foi também por volta desta época que comecei a ouvir falar em natureza búdica. Meu pai, um famoso mestre do Dzogchen, me falou a respeito da visão da natureza búdica, mas eu simplesmente não podia acreditar. Pelo menos não acreditava que aquilo fosse verdade em relação a mim. Minha realidade era o medo e o pânico. A natureza búdica soava como uma mera fantasia. Aquela era a experiência de outra pessoa, não a minha. Quando comecei a aprender a meditar, esperava que a meditação me ajudasse a me livrar de todas as minhas falhas e dificuldades. Todas as pessoas que eu conhecia pareciam muito calmas e confiantes, enquanto eu vivia imerso em ansiedade. A meditação me atraía porque eu imaginava poder criar um novo eu, uma versão melhorada, alguém livre de todo aquele medo e ansiedade, alguém que não fosse assim, tão hipersensível e facilmente desencorajado. Então, com todo afinco, eu tentava meditar para alcançar a libertação. A meditação tornou-se a minha arma no combate à minha própria mente. Mas aquilo não estava funcionando. Havia momentos em que a minha mente estava tranquila e o pânico parecia ter desaparecido. Mas então ele ressurgia com força redobrada, e toda a pouca confiança que eu tinha cultivado se desvanecia como neblina. A grande virada veio quando, finalmente, eu desisti. Eu vinha lutando com as minhas emoções por tanto tempo e com tão pouco sucesso, que finalmente me permiti considerar uma nova possibilidade. Talvez eu não pudesse ser consertado. Não porque eu era fundamentalmente defeituoso, mas sim porque eu não estava quebrado. E foi assim que eu parei de jogar o velho jogo e comecei um jogo novo.
Ao invés de combater o meu pânico e empurrar para longe os meus pensamentos amedrontadores e minhas expectativas cheias de ansiedade, deixei que eles entrassem em casa. Não estava focando neles, mas também não os estava ignorando. Simplesmente abri mão de todo o fazer e afinal me permiti ser. Simplesmente. Gostaria de poder dizer que foi aí que a terra tremeu e as nuvens se abriram. Mas a verdade é que no início, largar o impulso de sempre estar fazendo alguma coisa foi bem inconfortável e pouco familiar. Meus impulsos não desapareceram, mas comecei a permitir que eles viessem e fossem embora sem ter que segui-los. Até mesmo o impulso para meditar. Eu não estava fazendo nem isso, estava apenas ali. Aquilo era uma coisa tão simples e comum, mas foi uma mudança radical. Eu não estava mais tentando ganhar o velho jogo. Naquele momento de deixar tudo ir, pude começar a ver que tinha me enganado completamente quanto ao objetivo da meditação. Em minha busca sem fim para melhorar o momento presente, estava ficando cego para o que já estava e está sempre presente. A natureza búdica, nossa perfeição inerente, nossa verdadeira natureza. Como a minha própria experiência demonstra, não é tão fácil abrir mão da visão de que somos fundamentalmente defeituosos. Em nosso dia a dia, recebemos muitas mensagens que nos dizem exatamente isso. Não somos suficientemente inteligentes, bonitos, nem bem-sucedidos. Se ao menos pudéssemos trabalhar mais, escolher melhores alimentos, ou ser um pouco menos estressados, então talvez finalmente nos sentíssemos bem. A suposição básica por trás de todas essas mensagens é de que nós não somos bons o bastante e talvez nunca chegaremos a ser. Não importa o que conquistemos na vida, como nos pareçamos ou quão alto tenhamos galgado a escada do sucesso, há sempre alguma coisa faltando. Mas, se não questionarmos essa suposição, a meditação pode facilmente se transformar em uma forma sutil de agressão. Podemos até conseguir acalmar as águas turbulentas da mente por alguns breves momentos, mas vamos acabar reforçando o nosso velho hábito de enxergar apenas as nossas falhas. Assim como com tudo mais em nossas vidas, não importa o que façamos e não importa o quanto nos esforcemos, sempre vai haver outra montanha para escalar. Não existe maneira de ganhar esse jogo. Reconhecer a nossa natureza búdica não é um modo melhor de jogar o velho jogo. É um jogo completamente diferente. O princípio da natureza búdica nos convida a explorar a nossa experiência de uma nova maneira, não com o olhar de se corrigir o que está errado, mas para o que sempre esteve certo.